agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Alô, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Que Deus possa nos abençoar na tarefa de hoje. Estamos estudando o livro Nosso Lar, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de André Luiz. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, com muita alegria que retornamos aqui para darmos continuidade no estudo da obra Nosso Lar. Nós estamos no capítulo 7, no final do capítulo 7. Ainda não terminamos de todo, Tereza deu um término. Mas só terminamos a leitura. Exatamente, ainda faltou o estudo do último pedacinho lá do capítulo. E no programa passado nós conversamos sobre a questão do poder da oração, da questão da prece, né? Da finalidade, das consequências, porque o André Luiz fala, o Ulisses ensina o André Luiz que quando alguém deseja algo ardentemente, já se encontra a caminho da realização. E o desejo, né, ele é interpretado na prece, né, nossa oração, pedindo a Deus, aos bons espíritos, para que ajudem na resolução dos nossos problemas. Nós comentamos sobre isso e Tereza terminou de ler, mas nós vamos reler o penúltimo parágrafo. Penúltimo ou último? Penúltimo, Tereza. Não saber querer. Penúltimo, se não dá azar, é só o último. Então vamos lá, penúltimo parágrafo. Ulisses explica assim, né? Convém não esquecer, contudo, que a realização nobre exige três requisitos fundamentais. Primeiro, desejar, claro, desejar. Segundo, saber desejar. E terceiro, merecer. E por outros termos, vontade divina, trabalho persistente e merecimento justo. O visitador ganhou a porta de saída sorridente, enquanto eu me detinha silencioso, a meditar no extenso programa formulado de tão poucas palavras, né? Então, nós observamos aqui que o ensinamento foi aqui para o André Luiz, direcionado para ele, que é um espírito inferior. Então, ele está desejando ver a mãe, tem que saber desejar. E o terceiro, merecer. Só que nós vamos ver no desenrolar da obra que o que ele realmente vai desejando, além de ver a mãezinha, claro, é ir lá na esposa dele de novo, a Zélia. Que vai ser todo o que vai mover o trabalho dele. Voltar em casa, que vai acontecer lá no final da obra. Mas nós estamos falando aqui de um espírito aqui em luta, como nós outros, né? Nos reportando, fazendo um paralelo dessa questão de desejar, saber desejar e merecer, vamos nos reportar ao apóstolo Paulo, né? Fazendo um paralelo, uma comparação, guardado, é claro, as devidas proporções de nós outros para ele, não é? No livro Paulo e Estevão, nós temos aqui a situação em que Paulo acaba de ser expulso de casa pelo pai, em que o pai pergunta, ou ele, o Cristo, ou eu? Meu Deus. E aí Paulo, né, diz que Jesus, todos nós, a resposta é sensacional, todos nós precisamos de Jesus. E ele fala certo, ele não está enrolando na resposta. E aí o Paulo, então, o pai fala, então você escolheu e vai embora. Bom, em todo detalhe, quem quiser, por favor, leia esse livro, porque, né, é uma obra imperdível realmente. E aí, nisso, ele vai para começa a sua meditação em torno daquilo que ele vai ter que enfrentar, não é? E diz assim, compreendi a nova situação, mas não pôde impedir as lágrimas que lhe afloravam copiosas, né? E ele começa a dormir, e dorme ao relento. Só que antes, ele faz uma oração e fala assim, o Emmanuel diz assim, confiou ao mestre as preocupações acerbas, pediu o remédio da sua misericórdia e procurou manter-se em repouso. Após a prece ardente, cessou de chorar, figurando-se-lhe que uma força superior
e invisível lhe balsamizava as chagas da alma opressa. E o Emmanuel vai detalhar, vai fazer uma anotação, dizendo que isso isso vai ser relatado numa epístola aos Coríntios, em que Paulo vai dizer assim: conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Isso está lá na epístola aos Coríntios. É nessa situação aqui, em que Paulo é desdobrado e vai encontrar com quem? Com Abigail e Gesiel, os personagens do livro. E Abigail fala assim: levanta-se, Saulo, disse Estevão, que é Gesiel, com profunda bondade. Que é isso? Choras? Perguntou Abigail. Estarias desalentado quando a tarefa apenas começa? Ele já sofreu. E a tarefa nem começou ainda. Né? E aí tem todo um diálogo. E o que mais nos interessa aqui, fazendo analogia com o André Luiz, é assim. A Abigail fala para ele assim: não te entregues ao desalento. Continuou Abigail: não te entregues ao desalento. Conhecemos o Pai, que é Senhor de nosso coração. É preciso ser fiel a Deus, Saulo, ainda que o mundo inteiro se voltasse contra ti. Ainda que o mundo inteiro se voltasse contra ti, possuirias o tesouro inesgotável do coração fiel. E aí ela vai falar para ele. A paz triunfante, Teresa, quer adiantar, já vou falar. A paz triunfante do Cristo é a da alma laboriosa que obedece e confia. Olha aí já as coincidências com o comportamento do André Luiz. Ele está obedecendo e está confiando. Claro que ele está ansioso ainda. Somos nós, na ansiedade da nossa inferioridade, que ainda persiste, mas temos que obedecer e confiar. E aí tem todo um diálogo e no final ela diz assim, ela dá a fórmula da receita para ele. Né? Ama, trabalha, espera e perdoa. Porque essa ansiedade do André Luiz, gente, isso aqui que o Lisa está falando para ele, já é um ensinamento para um futuro dele próximo, que é o que ele vai enfrentar quando for ver a esposa casada de novo. Esse é todo o fundamento, é toda a história dele aqui, todo o trabalho dele, ele vai trabalhar nas câmaras de retificação. Nesse primeiro livro, né? Nesse primeiro livro. Vai ser todo aprendizado para ele ser o André Luiz que nós conhecemos nos outros livros, todo o ensinamento que ele nos traz e as páginas de alento que ele nos traz depois. Ele venceu essa barreira. Então, como Paulo aqui, como Abigail fala para Paulo, olha, o remédio é o seguinte: amar, trabalhar, esperar em Deus e perdoar. É esperar em Deus, não é na ociosidade. Então, são esses 4 remédios que a gente tem que tomar diariamente, na nossa luta diária, né? Amar, trabalhar, esperar e perdoar. Porque foi o que o André Luiz fez. É verdade. Exatamente, né? Claro, guardadas as proporções com Paulo, né? Uhum. E aí terminamos o capítulo 7. Agora vamos para o capítulo 8. Isso. Ele está com pressa de acabar. Quem lê? Sou eu? Pode ler. Então tá. Organização de serviços. Capítulo 8. Decorridas algumas semanas de tratamento ativo, saí pela primeira vez em companhia de Lísias. Vocês lembram que no final do capítulo 7, quando Lísias saiu, ele diz que ficou meditando no extenso programa formulado em tão poucas palavras, né? A meditação e o estudo dele, que ele já começou, já é um tratamento ativo, não é? Isso. Aí ele saiu pela primeira vez em companhia de Lísias. Impressionou-me o espetáculo das ruas. Vastas avenidas enfeitadas de árvores frondosas, ar puro, atmosfera de profunda tranquilidade espiritual. Isso nós já relatamos anteriormente, né, Teresa? Na vegetação. Porque a gente vê que nosso lar, eles têm um compromisso, ele vai falar de novo mais para frente, eles têm um compromisso com as vibrações mentais, que têm de ser vibrações mentais de tranquilidade, do bem, do trabalho. Por isso é que lá o André Luiz percebeu essa tranquilidade. E aí a gente vê que depende de nós. A harmonia de qualquer lugar depende dos nossos pensamentos, das nossas vibrações mentais. O nosso lar, aí estamos nos reportando ao nosso lar, da nossa casa, da nossa moradia,
ele é o reflexo do que aqueles que lá moram pensam, como agem, como sentem. Então, nós temos que ter, além do cuidado material com a nossa moradia, a gente sempre orienta lá na nossa casa espírita que a limpeza material seja feita nas nossas moradias, nas nossas casas, mas que a gente não se esqueça da limpeza mental, da higiene mental, que é isso que a gente vê em nosso lar. A gente procurar, não é, pensar coisas boas, porque assim nós vamos ter as companhias espirituais que pensam como nós. Porque se a gente deixar para ter pensamento bom só na nossa casa religiosa, quando a gente sai e for para casa, a gente não mudar os nossos hábitos, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, nós vamos dentro da nossa casa atrair aqueles espíritos que pensam como nós. Se a gente principalmente não cultivar o hábito da oração dentro da nossa casa. Nós, os espíritas, temos o hábito, pelo menos deveríamos ter o hábito do culto do evangelho no lar. O que é isso? O culto do evangelho no lar é um dia da semana, ou, se quiser, todos os dias da semana, a gente parar alguns minutos para fazer uma oração em família. A gente, nesses minutos, abrir o evangelho, ler em voz alta, fazer uma prece, poder conversar, porque as famílias antigas, elas tinham esse hábito da conversa à mesa na hora da refeição, ou na hora do encontro noturno, quando todos chegavam das tarefas, mas com a modernidade a gente acabou perdendo esse hábito da conversa, porque a gente entende, a vida moderna, ela faz com que as pessoas trabalhem em horários diferentes, estudem à noite, mas que a família possa estabelecer um horário, pelo menos uma vez na semana, naquele mesmo horário de preferência. Para quê? Para que os espíritos bons possam saber que naquele horário a família está reunida em oração. Com certeza esse hábito vai fazer com que no nosso lar, na nossa casa, haja uma tranquilidade espiritual. Vai depender do nosso comportamento. Como lá em nosso lar depende, essa harmonia espiritual, ela é o compromisso de todos os habitantes da colônia em pensar no bem, agir no bem, trabalhar. Porque a ociosidade, como dizem alguns, cabeça vazia é a oficina do capeta. Então, nos reportando a programas anteriores, em que nós citamos a obra Libertação, falando disso que a Tereza está colocando, toda vez que nós nos comportamos na inércia ou nos maus pensamentos, nós estamos alimentando esferas espirituais nas regiões de trevas. Eles se alimentam dos nossos pensamentos, então a responsabilidade é nossa. Enquanto o espírita é maior ainda, porque nós temos o conhecimento. Nós até lemos no capítulo 4 do livro Libertação, também de André Luiz, numa cidade estranha. E aí o instrutor, o Gúbio, diz para o André Luiz assim, eles estão nessa cidade estranha lá, numa missão. E eles têm que condensar o perispírito deles, fica grosseiro. Né? Bem grosseiro, não fica mais sutil, pesado, eles ficam cansados de andar, porque eles têm que se comportar, eles têm que ter uma aparência diferente, eles não podem chegar lá e brilhar, que é falta de caridade, né? Não é assim. Então eles vão lá numa missão, e aí o Gúbio fala, que, se reportando ao ambiente, o Gúbio diz assim: quase todas as almas humanas situadas nestas furnas sugam as energias dos encarnados. Eles vampirizam a vida. Então, vampiro existe. Existe, exatamente. Não aquele lá do Drácula, não, mas existe. Não exatamente. O Drácula, né? Não o Conde Drácula, mas e aí, olha só, espíritos vampiros.
Quais fetos adiantados, absorvendo as energias do seio materno, consomem altas reservas de força dos seres encarnados, que as acalentam, desprevenidos de conhecimento superior. Aí olha só, o detalhe importante, olha. Daí esse desespero com que defendem no mundo os poderes da inércia. E essa aversão com que interpretam qualquer progresso espiritual ou qualquer avanço do homem na montanha da santificação. Então, qualquer esforço que nós façamos na montanha da santificação, o que é isso? Mudança do comportamento nosso, mental, diário, né? E isso vai ser uma aversão a esses espíritos. Eles vão querer nos prejudicar. Por isso é que toda vez que nós estejamos no trabalho do bem, em qualquer setor, gente, seja dentro da nossa casa, principalmente, na casa religiosa, nós vamos ter problemas. Quem não tiver problemas é porque não está correspondendo bem ao trabalho. É isso, porque quanto maior a subida ele chama de montanha da santificação, né? Nós estamos longe de ser santos, não é isso? A montanha da santificação é a vontade de progredir. Quanto maior a nossa vontade, nosso esforço, mais problemas nós vamos ter, sim. Porque tem esses aqui que eles se alimentam esses vampiros, como a Teresa colocou, eles sugam essas energias psíquicas negativas para sustentar o meio que eles vivem. No próprio livro Libertação, por enquanto, mais à frente desse capítulo, o André Luiz vai nos apresentar o exemplo do quanto eles se sentem irritados quando a pessoa tenta mudar o hábito. Eu não lembro qual é o capítulo, não sei se o Marco vai lembrar, mas o André Luiz assiste uma conversa de uma desencarnada que habita lá a cidade estranha e uma encarnada que, desdobrada pelo sono, foi ter nessa região inferior do astral. A conversa é a seguinte. Ela fala para a moça assim, eu vou resumir: olha, você tem que dar duro no teu marido, porque ele resolveu ser beato, vamos dizer assim. Ele está orando, ele começou a frequentar uma casa espírita e ele está se afastando de nós, porque a intenção dessa entidade era prejudicar o diretor da fábrica que esse cidadão, esposo dessa senhora desequilibrada, trabalhava. Trabalha por tabela. É por tabela, olha como é. O mecanismo é bem engenhado, né? Olha só, e o André Luiz conta pra gente essa história para ver como é o trabalho dos espíritos inferiores, porque, coitados, estão tão desequilibrados que eles acham que fazer o mal ainda é uma coisa muito importante, perturbar a vingança para eles. Eles têm conceitos ainda muito diferentes dos conceitos que Jesus nos apresentou. Então, ele mostra, no que capítulo, Marco, que capítulo 6, observações e novidades. Capítulo 6 do livro trechinho? Libertação. Marco vai ler um trechinho dessa história. Do que a Teresa explicou. Olha só. Certa mulher já desencarnada dizia para a companheira, ainda presa à experiência física, parcialmente liberta nas asas do sono. Então tinha uma desencarnada e tinha uma encarnada que dormindo foi ter com ela. Se foi ter com ela, porque tem afinidade. Sim. Né? Notamos que... Aí olha o diálogo. Notamos que você... A desencarnada fala para a encarnada. Notamos que você, ultimamente, anda mais fraca, mais serviçal. Está desencantada quanto aos compromissos assumidos. Ela assumiu o compromisso com o pessoal lá das trevas. Pode ter saído para a reencarnação até de lá, diretamente. Pode ser. Porque acontece. A interpelada explicou um tanto confundida. Acontece que João se filiou a um círculo de preces e que, de alguma sorte, nos vem alterando a vida. Né? Ela já está confundida, gente. Olha como é que isso é importante. A Teresa falou do culto do Evangelho do Lar, mas não é só isso, não. É todo um comportamento, né? Porque começa a confundir já, ela já não está aceitando mais aquela maldade.
Aí continua. Olha só que legal. Quer dizer, legal de observar, né? A outra deu um salto à retaguarda e, ao modo de um animal surpreendido, gritou: orações? Você está cega quanto ao perigo que isso significa? Quem reza cai na mansidão. É necessário espizinhá-lo, torturá-lo, feri-lo, a fim de que a revolta o mantenha em nosso círculo. Se ganhar piedade, estragar-nos-á o plano, deixando de ser nosso instrumento na fábrica. Então, quer dizer, é toda a questão da mudança do nosso comportamento mental, como é importante isso, né? Como é importante a oração, e a oração dentro do nosso lar, não só na nossa casa espírita. Eu e Marco fazíamos o nosso culto às segundas-feiras, mas desde que um companheiro nosso, Paulo Renato, começou a fazer o estudo do livro Paulo Estevão numa live, nós aí nesse dia, nós paramos tudo e passamos a ouvir esse estudo, porque também é válido. É um momento que você tira da correria do teu dia a dia para você escutar ou ler os apontamentos de Nosso Senhor Jesus Cristo, através dos livros que chegaram até nós. Então, essa tranquilidade espiritual do nosso lar depende de nós, né? Da nossa casa religiosa, vai depender do nosso empenho em pensar no bem. A gente viu o quanto irrita aqueles espíritos inferiores essa nossa mudança de comportamento. Por quê? É menos um nas fileiras do mal. Na realidade, é isso que o André Luiz, esse exemplo que ele deu dessa pessoa. E o mais interessante também é que ela não queria prejudicar esse João. Era o diretor da fábrica, que eles tinham algum problema com esse diretor, que não é relatado no livro, mas por tabela, não é? Nós acabamos sendo instrumentos para atingir outras pessoas que os espíritos inferiores querem atingir, né? Então, o André Luiz está notando que, além da beleza material da colônia Nosso Lar, existe essa beleza espiritual que é representada na tranquilidade. E a gente vai ver aqui, talvez no programa que vem, ele vai ver muitas pessoas trabalhando, indo e vindo, mas aquele movimento não é um movimento desequilibrado, é um movimento equilibrado. Tem trabalho, tem movimento, mas tem ordem, tem tranquilidade. Então, que nós possamos aprender com André Luiz e tentar, não é, nos lugares em que nos encontrarmos, seja ele qual for, manter os nossos pensamentos ligados a Deus, aos bons espíritos, tentar de alguma maneira mudar esse nosso comportamento mental, esses nossos sentimentos. E quando estiverem no trânsito, sintoniza na Rádio Rio de Janeiro, né, 1400 AM, que isso ajuda. Com certeza. Estou falando de experiência própria, tem ajuda muito. Tem gente que fica nervosa no trânsito. Isso para lá. Alguém me diz que é porque eu não dirijo. Isso. Mas eu vejo gente que também é copiloto e é muito nervoso. Eu acho que não é bem por aí, não. Eu acho que isso aí ainda vale. Mas sintonize na Rádio Rio de Janeiro, que ajuda muito, viu? Com certeza. Gente, nós estamos terminando mais um programa. Muito obrigado pela atenção, pela paciência de nos ouvir. E, se Jesus permitir, estaremos aqui novamente. Fique com Deus. Então, como uma mensagem final aqui do nosso estudo de hoje, aqueles que não têm o hábito de tirar um dia da semana, pelo menos, para orar em família, que o faça. E se não tiver família encarnada, porque família espiritual nós temos, faz sozinho. Você sabe já que tem uma grande companhia. Deus abençoe os nossos lares. Fiquem com Deus. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.